prospere em todas as áreas, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Que bom que nós estamos aqui, irmãos, reunidos hoje para ouvir a palavra de Deus. Você está com expectativa? Nós, queridos, vamos conectar o nosso coração. O ministro ainda não disse, mas eu quero pedir ao ministro de louvor que se preparem para cantar uma música. Agora, antes, quando o ministro for subir, quero que você, queridos, abra o seu coração, prepare o seu coração, faça uma oração agora e diga assim: Senhor Jesus, vamos lá, eu e você, pode repetir, diga: Senhor Jesus, eu te adoro. Eu abro o meu coração. Eu vou te ouvir como um rei que o Senhor é. Diga: o Senhor é dono da minha vida. E o Senhor sabe mais sobre mim do que eu mesmo. Por isso, Senhor, revela aquilo que eu preciso. Conta, fala aquilo que eu preciso ouvir. Eu estou disposta, Senhor, a te ouvir e a te obedecer. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, então já quero chamar o ministro, que ele fique à vontade, seja guiado pelo Espírito Santo de Deus e que nós tenhamos uma palavra abençoada da parte do Senhor. Que é devido, para te dar a adoração, a honra e a glória a ti, Pai. Nessa noite, nesse lugar, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, como sinal de gratidão por tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Pois eu sei que o Senhor moveu o céu e a terra, o Senhor deixou os céus para nos alcançar, para nos buscar. O Senhor decidiu morrer na cruz, se entregar, descer à mansão dos mortos, para nos resgatar, para nos livrar de uma ira vindoura, para nos dar a salvação, para conquistar para nós uma vida poderosa. Por isso, Pai, nessa noite nós queremos te louvar, te engrandecer, dizer muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela salvação. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não decidiu fazer a tua vontade, mas sim a vontade do Pai. O Senhor até orou e disse: Senhor, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas sim a tua vontade. E nós sabemos que a vontade do Pai foi feita e que o Senhor se entregou naquela cruz, morreu, pagando o preço pelos nossos pecados, para que hoje nós pudéssemos desfrutar de uma vida poderosa, e não só aqui agora, mas também da vida eterna que está preparada para nós. Por isso eu te dou graças, em nome de Jesus. Se alguém crer, diz um amém. Aleluia, glória a Deus. Grupo de louvor, muito obrigado. Boa noite, amados, a graça e a paz. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Vocês estão bem? Amém, glória a Deus. Que dia é hoje? Hoje é domingo, né? Aleluia. Domingo, um domingo que se celebra, a Páscoa, se celebra, por todos os lugares a gente ouve falar da Páscoa, mas nós estamos aqui hoje para celebrar a verdadeira Páscoa, amém? Eu gostaria que você celebrasse mesmo aí no seu lugar, pois o Senhor conquistou uma verdadeira Páscoa para nós. A nossa Páscoa não está baseada em um coelho, não está baseado em um ovo de chocolate. A nossa Páscoa está baseada em um homem chamado Jesus, que foi para a cruz e morreu de uma vez por todas para nos salvar. Amém? Glória a Deus. E hoje eu quero mesmo nessa noite trazer, a nossa memória
o sacrifício de Jesus, aquilo que Ele fez por nós, mas falar de algo que Ele concretizou, de algo que Ele alcançou mesmo ao terceiro dia. Amém? Eu quero que você abra já a sua Bíblia comigo, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24, e nós vamos ler esse capítulo hoje, quase todo, onde tem instruções poderosas, maravilhosas da parte do Senhor. Amém? Glória a Deus. Lucas, capítulo número 24. Todos os evangelhos, eles falam, né, de morte e ressurreição de Jesus, mas hoje eu quero, né, explanar a mensagem mesmo com base no evangelho de Lucas, no capítulo de número 24. Amém? Vai falar exatamente sobre a ressurreição de Jesus, e é algo muito importante, irmãos, nós aprendermos e também compartilharmos uns com os outros. Eu acredito que as pessoas hoje, né, todo o mundo, com base nos filmes, com base na história mesmo, todo mundo sabe e crê, já conhece a história de que um homem chamado Jesus foi para a cruz. Amém? Ele foi morto, crucificado em uma cruz. Mas sabe, irmãos, uma das coisas que Jesus mais defendeu, os seus apóstolos também defenderam, trabalharam para defender, e eu e você estamos hoje também incumbidos de defender isso, é a ressurreição de Jesus. Amém? Porque se ele tivesse ido para a cruz, mas não tivesse ressuscitado, nada valeria para nós hoje. Não teríamos conquistado nada, mas todo o poder do sacrifício de Jesus está na ressurreição para conosco. Amém? Glória a Deus. Então, Lucas 24 vai narrar a respeito da ressurreição, vai narrar a respeito do que aconteceu nesse dia, vai narrar o que aconteceu com aqueles discípulos e vai também falar sobre, né, a subida de Jesus aos céus. Mas vamos começar aqui no versículo número 1. Eu vou ler na NVT, é uma linguagem mais clara, e você puder mudar o seu aplicativo aí para a NVT, bem. Se não, você acompanha na versão que você está e no final vai dar tudo certo. Algumas palavras talvez você vai perceber um pouquinho fora, né, assim, uma palavra diferente da outra, mas o contexto é o mesmo, amém? Glória a Deus. E aqui diz assim, no primeiro dia da semana. Quantos sabem que hoje é o primeiro dia da semana? Amém? O domingo é o primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana, bem cedo, as mulheres, diga as mulheres, amém? Glória a Deus pela vida das mulheres. As mulheres foram ao túmulo, levando as especiarias que haviam preparado, e viram que a pedra tinha sido afastada da entrada. Quando entraram no túmulo, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Enquanto estavam ali perplexas, dois homens apareceram vestidos com mantos resplandecentes. As mulheres ficaram amedrontadas e se curvaram com o rosto em terra. Então os homens perguntaram: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Glória a Deus. Pai, muito obrigado por essa palavra, eu te dou graças, Senhor, porque hoje nós sabemos, hoje nós entendemos, Pai, que não podemos e não devemos mais procurar o Senhor entre os mortos, porque o Senhor não está mais entre os mortos, o Senhor vive e reina para sempre. Aleluia, glória a Deus. Então aqui, irmãos, essas mulheres, elas foram ao túmulo, né? No primeiro dia da semana, bem cedinho, logo bem cedo, e algumas versões diz, né, ao longo da madrugada ou ao final da madrugada. O final da madrugada é realmente o dia amanhecendo, e essas mulheres, elas foram ao túmulo, aonde tinha sido colocado Jesus, né? E elas prepararam especiarias para levar, né, para colocar sobre Jesus, mas elas foram, e quando elas chegaram naquele lugar, em um outro evangelho vai dizer que enquanto elas estavam no caminho, elas se questionavam como era que iam conseguir remover aquela pedra, mas quando elas chegam no lugar, a pedra já estava removida, e elas
são corajosas, elas entram no túmulo. Eu não sei se alguém hoje aqui tem coragem de entrar num túmulo onde foi colocado um morto, mas essas mulheres, elas foram corajosas e entraram naquele túmulo, mas para a surpresa delas, quando elas entraram no túmulo, ele não estava mais lá. Amém? E aparecem dois homens, né, vestidos de branco, e eles falam para aquelas mulheres: o que vocês estão procurando aqui? Ou porque vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Glória a Deus. Mas algo interessante aqui, irmãos, que eu vejo, que para que essas mulheres fossem até esse lugar, a esse túmulo, não era um cemitério comum, era um lugar, inclusive esse túmulo era um túmulo novo, que ninguém nunca tinha sido colocado lá. Se você for ler um pouco o contexto, um homem chamado José, né, de um lugar chamado Arimateia, José de Arimateia, ele, depois que Jesus é crucificado, quando percebe-se que é morto, ele pede a Pôncio Pilatos para que pudesse sepultar o corpo de Jesus. Eu entendo, irmãos, que esse homem, ele estava na expectativa, numa esperança, que não deveria também deixar aquele corpo de qualquer jeito. Ele precisava colocar esse corpo em um lugar, porque ele cria que esse corpo poderia ressuscitar. E ele pede o corpo de Jesus, envolve num pano, né, de linho, envolto a Jesus. Ele e outro discípulo chamado Nicodemos, né, inclusive chamado de discípulos ocultos de Jesus. Esses homens não acompanhavam, eles não estavam o tempo todo com Jesus, mas eles estavam lá nesse dia, na hora da crucificação. Viram Jesus morto na cruz e decidiram pedir o corpo de Jesus para sepultar. E a Bíblia diz que ele foi sepultado em um sepulcro que ainda não tinha sido utilizado por ninguém. Jesus inaugurou aquele lugar. Eu posso ver, irmãos, um homem honrando também, né, Jesus mesmo já morto, mas ele estava crendo que ele iria viver. Mas, irmãos, para que essas mulheres fossem a esse túmulo no primeiro dia da semana de madrugada, o que aconteceu? Elas seguiram a José até o túmulo para ver aonde ia colocar. Elas seguiram. Na sexta-feira, elas seguiram José de Arimateia, mas Nicodemos até o túmulo e observaram aonde foi que o corpo do Senhor foi colocado. Então, por isso, no terceiro dia de manhã, elas foram lá. No sábado elas não foram, por quê? Porque no costume judaico, no sábado, não se fazia nada, então elas não foram àquele lugar. Mas elas foram no domingo, no primeiro dia da semana, com qual expectativa? Encontrar o corpo de Jesus ali. Inclusive, elas prepararam, né? Diz que elas prepararam especiarias para que pudessem levar. Eu quero continuar lendo o texto com você, ainda, algumas coisas para que nós venhamos a entender mais aqui. Versículo número 6. E aqueles homens, né? Ou, em outras versões, vão dizer que os anjos responderam: ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja traído e entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Amém? Então, lembraram-se dessas palavras de Jesus. O que era que tinha acontecido com essas mulheres? Elas já tinham esquecido do que tinha sido dito pelo próprio Senhor Jesus. Mas esses homens aparecem e diz: lembra daquilo que Jesus falou na Galileia? E aqui no verso 8 diz que então lembraram-se dessas palavras de Jesus. E voltando do túmulo foram contar aos 11 discípulos e a todos os outros o que havia acontecido. Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago e as outras mulheres que as acompanhavam, relataram tudo aos apóstolos. Para eles, porém, a história pareceu absurda e não acreditaram nelas. Mas Pedro se levantou e correu até o túmulo. Abaixando-se, olhou atentamente para dentro e viu os panos de linho vazios. Então voltou para casa admirado com o que havia acontecido. Naquele mesmo dia, diga no mesmo dia,
Que dia? Dia de domingo, de manhã. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para um povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhe perguntou: sobre o que vocês debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Aí Jesus diz: quais coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres de nosso grupo foram até o seu túmulo, hoje bem cedo, e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhe disseram que Jesus está vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver, e de fato tudo estava como as mulheres disseram, mas não ouviram. Então Jesus lhe disse: como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebe que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu para todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguiria a viagem. Mas eles insistiram e disseram: fique conosco esta noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quantos aqui estão entendendo que aqui já é Jesus ressuscitado? Amém? Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois o partiu e lhes deu. Então, verso 31. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Neste momento, ele desapareceu. Glória a Deus. Verso 32. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, diga na mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Oh, viagem, né, desnecessária essa. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles, que lhes disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou. Ele apareceu a Pedro. Então os dois contaram como Jesus tinha aparecido enquanto andavam pelo caminho e como o haviam reconhecido quando ele partiu o pão. Enquanto contavam isso, o próprio Jesus apareceu entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles se assustaram e ficaram amedrontados, pensando que viam um fantasma. Por que estão perturbados? Perguntou ele. Porque o seu coração está cheio de dúvida? Vejam minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo, toque-me e vejam que não sou um fantasma, pois fantasmas não têm carne nem ossos, e como veem, eu tenho. Enquanto falava, mostrou-lhe as mãos e os pés. Eles continuaram sem acreditar, cheio de alegria e espanto. Então Jesus perguntou: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Eles lhe deram um pedaço de peixe assado, e ele comeu diante de todos. E em seguida disse: enquanto ainda estava com vocês, eu lhes falei que devia se cumprir tudo que a lei de Moisés e os profetas e os salmos diziam ao meu respeito. Verso 45. Então eles
lhes abriu a mente para que entendessem as Escrituras. Glória a Deus. Aleluia. Aqui está o relato, irmãos, a respeito daquele dia marcante, né? O dia da ressurreição de Jesus. Mas algo muito interessante para que nós possamos ver nessa noite. Eu começo primeiramente percebendo aqui não só a questão da incredulidade, mas também do esquecimento. Porque os próprios discípulos de Jesus, aqueles que andaram com Jesus, eles já tinham esquecido do que Jesus tinha falado para eles. Aquelas mulheres, essas mulheres, elas não apareceram do nada no dia da crucificação de Jesus. Elas não apareceram do nada no dia da ressurreição. Essas mulheres foram mulheres que acompanharam o Senhor Jesus. Inclusive, uma delas é a Maria Madalena, a qual Jesus tinha expulsado aqueles demônios dela. E elas acompanhavam a Jesus bem de perto. Elas ouviam as instruções de Jesus. Mas aqui o que eu vejo é que essas pessoas, dentro de 3 dias, esqueceram tudo que Jesus tinha lhes falado. Será que nós ainda estamos lembrados das coisas que Jesus nos falou? Mas, irmãos, eu vejo algo poderoso aqui, eu vejo algo maravilhoso da parte de Jesus, porque Jesus, ele poderia simplesmente ter desaparecido daquele túmulo, ter subido aos céus, e não ter se importado com mais ninguém das quais ele já tinha falado. Mas eu vejo aqui Jesus ressuscitou e ele fez questão, irmãos, de reunir a todos para lembrar das coisas que ele tinha falado. Ele prometeu que ia ressuscitar, mas agora ele queria provar que ele tinha ressuscitado. Aleluia, glória a Deus. O Senhor, irmãos, ele continua fazendo isso. Ele quer provar para mim e para você que ele está vivo. Ele quer provar ainda hoje para mim e para você que ele morreu, mas ressuscitou e está vivo. Amém? Glória a Deus. E aqui nós vemos, irmãos, que essas mulheres, elas se atentaram pelo menos para uma coisa: aonde ia colocar o corpo de Jesus. E elas foram atrás. E eu vejo aqui, em meio a esse grupo que seguia Jesus, comportamentos bem diferentes entre todos eles. As mulheres acompanharam aqueles homens que foram sepultar para ver onde Jesus ia ser colocado. No 3º dia, elas foram àquele lugar. Mas outros discípulos ficaram parados, não foram a lugar algum. Mas outros depois, mesmo ouvindo dizer o que tinha acontecido, decidiram já ir para um lugar distante. Que são os 2 que iam para Emaús, né? Emaús era um lugar que diz que ficava em média de 11 quilômetros de Jerusalém. Então eles foram. E nós vemos aqui que Jesus primeiro se apresenta para aquelas mulheres. Um anjo também anuncia aquelas mulheres que elas estão procurando Jesus no lugar errado. Ele não está mais ali. Ela vem, anuncia para os outros discípulos. Esses 2 ouvem o que elas disseram. Eles ficaram, achando um absurdo o que aquelas mulheres tinham dito. E eles decidem ir para Emaús. Mas eu vejo aqui, Jesus faz o quê? Se desloca e vai e acompanha aqueles 2 que já tinham decidido se distanciar daquele lugar. Já não estavam mais lembrando das coisas que Jesus tinha dito, pois eles iam no caminho discutindo acerca daquelas coisas e Jesus pergunta o que é que eles estão discutindo. E eu vejo aqui, irmãos, eles param tipo assim: peraí, só você que não sabe das coisas que está acontecendo em Israel nesses dias? E eles começam a falar, Jesus ainda pergunta: de que vocês estão falando? Do que está acontecendo? E eles começam a lamentar, eles começam a dizer: havia um homem chamado Jesus, era um profeta que fazia coisas poderosas diante de Deus e diante dos homens, e nós estávamos com muita expectativa nele, mas ele morreu. Eles não tinham mais a esperança de um Jesus vivo. Mas Jesus faz questão de caminhar com eles. Jesus faz questão de começar a andar com eles e a explicar e lhe falar de tudo que Moisés, a lei tinha falado, de tudo que os profetas tinham falado, tentando fazer o quê? Despertar agora no coração deles tudo aquilo que já estava lá dentro deles. Mas demorou-se um tempo
E eu acredito que esse arder que começou no coração deles foi o suficiente para que quando eles chegassem naquele lugar, mesmo quando Jesus faz menção de que vai passar adiante, ou que tipo assim, tá bom, vocês já chegaram ao lugar de vocês e eu vou continuar a minha viagem. Eles dizem, não, ei, já é tarde, fica conosco, dorme aqui conosco essa noite. E Jesus decide acampar naquele lugar com eles. Mas chegou o momento da refeição. E a Bíblia diz que Jesus, na hora da refeição, pegou o pão, partiu, e quando deu graças, o que aconteceu? Abriu-se os olhos daqueles discípulos para perceberem que é Jesus. Eu vou dizer para você nessa noite, irmãos, quando você decide ficar mais um tempinho, quando você convida Jesus para ficar mais um tempinho com você, Ele vai fazer algo para que os seus olhos se abram, para você entender o que Ele está fazendo e reconhecer quem é Ele. O próprio Cristo, irmãos, Ele ressuscitou, Ele podia subir ao céu, mas Ele decidiu agora aparecer para cada um. E aí a Bíblia diz, irmãos, que quando eles entenderam isso, Jesus desapareceu. Mas o que foi que aconteceu? Eles levantaram imediatamente e voltaram para Jerusalém, testemunhando, dizendo, é verdade, Ele está vivo, Ele apareceu para mim, eu pude perceber, eu vi com os meus próprios olhos, meus olhos se abriram, eu vi, é Jesus, Ele está vivo. O que você tem feito com Jesus revelado, vivo para você, irmãos? Quantos têm se levantado apressadamente para testemunhar que Jesus está vivo? Porque esses discípulos imediatamente eles correram, eles lembraram, os outros ficaram lá, eles também estavam sem acreditar, mas agora nós vimos, eu acredito, irmãos, que Jesus fez um gesto, algo que era peculiar, algo que era particular da maneira como ele fazia, e quando ele fez, ele disse, é ele. Os olhos se abriram, as escamas caíram. Revelação. Essa é a minha oração, irmãos, para que nós venhamos até a revelação do Cristo, revelado, o Cristo vivo, ressurreto agora, real. Mas, irmãos, vejam o que está acontecendo aqui. Jesus fazendo o quê? Convidando, reunindo todos para estar agora novamente com Ele. Aí, quando Ele se apresenta lá, que eles descobrem, os olhos se abrem, que é Jesus, Jesus agora desaparece deles, eles voltam, e quando eles estão reunidos novamente, contando uns para os outros, o que é que acontece? Jesus novamente aparece para eles, graça, shalom, paz esteja com vocês. A Bíblia diz que eles ficaram atemorizados, ficaram com medo, pensando que era um fantasma. Sabe, irmãos, isso traz algo para o meu coração para meditar. Que de repente Jesus pode se manifestar para nós e nós acharmos ou também ficar assombrado achando que é um fantasma aparecendo para nós. Naquilo que ele se manifesta. Ele diz, alô, eu sou eu. Eu não sou um fantasma. Ei, ó, fantasma não tem carne, não tem corpo, nem osso. Eu tenho. Toque de mim. Jesus ressuscitado, Ele dizendo, toque em mim, venha, experimente. Eu quero que vocês creiam, eu quero que vocês percebam. Sou eu que estou aqui, eu estou vivo. Mas sabe, irmãos, o que eu percebo aqui, diante do que nós lemos, eu peço mesmo que depois você possa ler mais vezes esse texto, ler todos os 4 evangelhos, porque cada um acrescenta algo bem interessante, sabe? Cada um narra acrescentando, enriquecendo cada vez mais sobre isso, sobre a ressurreição de Jesus. Mas o que eu me maravilho, Jesus está ali, e aqueles camaradas tudo atemorizado, e eu acredito que era algo comum Jesus fazer com os seus discípulos, quando se reunia, era perguntar, tem alguma coisa para comer? Porque eles estavam ali, deixa eu lembrar esses camaradas, alguma coisa que era costume eu fazer. Ei, tem alguma coisa para comer? E eles disseram, tem um pedaço de peixe. Oh, aleluia. Glória a Deus. Sabe, irmãos, e eu meditando um pouco nessa mensagem, para trazer para nós hoje, nesse dia que nós celebramos a Páscoa, a ressurreição, mas eu comecei a meditar e a me perguntar, será como é que nós estamos lembrando esse dia? Será como é que nós estamos trazendo à memória esse dia?
Outra pergunta que eu posso fazer para você aqui hoje, e eu faço para mim também: aonde você está procurando Jesus? Aonde nós estamos procurando Jesus? Porque, irmãos, eu comecei a meditar a sexta, o sábado e o domingo. A sexta foi o dia da morte, representa mesmo a morte de Jesus, o dia que ele foi para a cruz, né? Aquele evento, aquele acontecido. E eu vejo hoje, irmãos, muita gente pregando apenas a cruz, mas a cruz foi o lugar que Jesus morreu. E ele não pode de maneira alguma estar morto, porque se ele estiver morto, nós estamos mortos. Eu vou dizer de novo: se ele estiver morto, nós estamos fritos, como diz o ditado. A sexta-feira eu comecei a meditar, desde sexta-feira eu venho meditando nessa palavra, e eu comecei a buscar mesmo viver aqueles dias. Sexta-feira foi um dia mesmo de um breu, uma escuridão, sabe? Aquilo que estava de expectativas no Salvador, no homem que veio para libertar o povo. Ele se entrega na cruz como um maldito, como um malfeitor, desprezados por todos, todos olhavam para ele. Isaías vai dizer que não havia beleza nele que nós pudéssemos olhar para ele e nos encantar com ele. Porque o corpo dele estava, desconfigurado, ele estava estralhaçado, todo machucado, todo ferido, ensanguentado, por conta das nossas iniquidades. E aqui eu vejo, irmãos, que 2 homens foram os que ficaram por último, Tem um relato de um soldado também, que inclusive ele creu, disse que era o Filho de Deus. Quando o céu escureceu, quando o véu se rasgou, e ele reconheceu, ele se prostrou e adorou ao Senhor naquele lugar. Mas eu vejo aqui 2 homens que esperaram até o final, as mulheres também que esperaram para ver o que acontecia. Mas parece que a esperança se acabou ali. No texto está claro ou não está? Parece que tudo se acabou para todo mundo ali. Morreu, foi para a cruz. Ei, pega isso aqui, irmãos. Até aquele dia, nunca tinha se ouvido o relato de que um morto tinha ressuscitado do seu túmulo. Era comum as pessoas morrerem e os seus parentes, seus entes queridos, pegar o corpo e colocar lá no túmulo. E todo dia que você quiser, ou quisesse, você vai encontrar o corpo lá no mesmo lugar. E aqui, o sábado, para os judeus, eles não podiam fazer nada, foi o sábado do luto. Ele morreu, ele morreu, ele morreu. O domingo seria o dia da ressurreição, o dia agora da alegria, mas o que aconteceu, todos já tinham esquecido. As mulheres, pelo menos, elas acompanharam para ver até o lugar onde tinha colocado o corpo de Jesus. Mas elas, a irem àquele lugar, quando elas chegam lá, elas se deparam agora com uma novidade. O corpo não estava mais lá. Mas elas não tinham certeza ainda que ele ressuscitou. Porque ele precisou mandar o recado, ele precisou aparecer. E elas voltaram, elas contaram, dizendo que não estava lá. Em alguns evangelhos vai dizer: o corpo do Senhor não está lá e não sabemos aonde ele está. E Jesus diz: eu preciso aparecer para esse povo. Eu preciso aparecer para eles para mostrar que eu estou vivo. Eu preciso testemunhar. Eu preciso provar. Eu vou dizer para você, irmãos, o que Deus falou, o que Jesus falou para mim e para você, Ele vai provar que é real, que é verdade. Demore o quanto que demorar. E eu quero dizer para você nessa noite que ainda está um pouco desanimado. Eu estou falando nessa noite de ressurreição. Ele diz que aquele que crê nele, mesmo que morra, viverá. Ninguém tem essa esperança. Só os que creem. Eu estou falando agora, irmãos, mesmo pelo Espírito, para despertar você. Acorde, porque é uma promessa de ressurreição. Para mim e para você. Jesus provou que ele já provou de ressurreição. Ele morreu, mas ressuscitou, ele está vivo. Ele inaugurou um novo tempo. E esse tempo que ele inaugurou está preparado para mim e para você.
Todo aquele que crê, mesmo que morra, viverá. Sabe o que é que eu estou dizendo para você hoje? Não tem mais que você ter medo da morte, porque ela não é mais páreo para você, irmãos. Oh, aleluia. Glória a Deus. E aí, irmãos, morte representa o ontem, o luto representa o hoje, mas a ressurreição representa o amanhã. É como se nós estivéssemos vivendo a sexta, o sábado e o domingo. Eu parei meditando, sexta, sábado e domingo. Quantos aqui já morreram para o mundo? Morremos, irmãos. Estamos mortos para o mundo. Morremos para essas coisas, para os prazeres do mundo. Estamos agora vivendo, né? É como se estivesse vivendo mesmo o luto. Mas nós não podemos esquecer da ressurreição. Nós não podemos esquecer que todos aqueles que creem no Senhor, mesmo que morra, viverá. Ele prometeu, irmãos. E uma das coisas que Jesus mais trabalhou, ele mais falou, foi para defender a doutrina da ressurreição. Os apóstolos também foram confrontados, inclusive Paulo leva uma peia porque ele defende a ressurreição. Aonde você está procurando Jesus? Aonde você está procurando Jesus? Na cruz? Ele não está mais lá. Aonde você está procurando Jesus? No túmulo? Ele não está mais lá. E aonde está Jesus? Aonde está Jesus? Glória a Deus. Você precisa ter revelação de onde é que está Jesus hoje. Porque Jesus, ele poderia ter morto, ressuscitado e subido aos céus, mas ele quis estar junto. A primeira coisa que ele foi dizer, foi chama todo mundo, chama aqueles que ouviram falar de ressurreição, chama eles. Ei, tem dois que estão indo para Emaús, eu vou atrás deles. Ei, mulher, vai lá e diz para Pedro, fala para os meus discípulos, fala para todo mundo que eu estou vivo e eu quero me encontrar com eles em Jerusalém. Jesus marcou um encontro com você aqui hoje para dizer que ele está vivo. Ele não está morto, ele não está numa cruz, ele não está no túmulo. Ele está agora dentro de vós. Eu vou dizer de novo, ele está dentro de vós. Dê um glória a Deus em nome de Jesus. Glorifique o nome do Senhor, porque ele decidiu vir agora habitar dentro de mim, dentro de você, nos vivificando, trazendo vida. Ele diz, ei, aquele que vocês procuram não está entre os mortos, está entre os vivos. Ele está entre os vivos. Ele está entre aqueles que ele deu vida. E eu vejo, irmãos, muita gente pregando somente a cruz. Hoje eu tenho observado, o povo apresenta muito a imagem de um túmulo. Agora, porque não pode representar uma imagem do Jesus ressuscitado? Porque é muita gente. É muita gente. É a imagem minha e sua que representa Jesus vivo hoje. Amém, irmãos? Quando estão recebendo aqui pelo Espírito? Eu estou dizendo para você hoje, se você confessou a Jesus como Senhor e Salvador, é aquele mesmo que passou pela cruz, que passou pelo túmulo, mas nada pôde sustentar ele, porque ele tinha um plano, um propósito, vir habitar junto conosco. Ele disse, eu estarei convosco. Eu estarei convosco. No final aqui ele disse para os discípulos, eu estarei convosco, não de vez em quando, todos os dias da vossa vida. Aleluia, glória a Deus. Sabe, irmãos, e nós temos visto muito isso, pregando-se muito a cruz. Eu tive uma direção, uma revelação pelo Espírito. Aonde se prega a cruz, lá não está Jesus. Somente cruz, lá não está Jesus. Pastor, por que não tem uma cruz aqui nessa igreja? Justamente por isso. Ele não está lá. Pastor, por que não bota uma pedra ali representando? Porque ele não está lá. Ele está dentro de mim e dentro de você. Quando Jesus estava falando do reino, ele disse, onde está o reino? O reino está dentro de vós. O reino está dentro de vós. Para de procurar Jesus no lugar onde ele não está. Eu sei, irmãos, que eu recebi aqui também por revelação, que aqueles que procuram, mesmo aonde ele não está, ele vai dizer, ei, eu não estou aí. Ele vai revelar para você onde é que ele está. Eu procurei Jesus em alguns lugares que ele não estava. Ah, mas Jesus não é onisciente, onipresente? É. Mas aonde ele não está, manifesto ou reconhecido. Mas ele me direcionou. Ele me direcionou e disse, vai a um lugar que eu vou estar lá.
E graças a Deus, eu pude ter esse encontro com Ele. Irmãos, isso aqui daria muita coisa para se ministrar, inclusive sobre o entendimento de que Jesus não quer ninguém individualmente, Ele quer junto. Ele não apareceu aos dois no caminho de Emaús? Ele não poderia deixar eles quietos para lá? Ele não ressuscitou, ele não podia aparecer para aquelas mulheres, está tudo bem, eu vou para o céu. Aparecia para os outros lá, não, tudo bem, eu vou subir aos céus. Ele disse, não, chama todo mundo. Chama todo mundo. Eu quero estar junto. Eu quero estar junto. E aí eu me pergunto, aonde você está procurando Jesus? Aonde você está procurando Jesus? Nós precisamos procurar Jesus no lugar certo. E o que eu vejo aqui, irmãos, que essas pessoas, elas tinham esquecido rapidamente do que Jesus tinha falado para elas. E aí, elas procuraram, alguns foram-se embora, mas mesmo no caminho, algo que me leva a refletir, que aqueles dois que iam no caminho, eles continuavam ainda falando a respeito de Jesus. Para isso aqui, para mim, se concretiza o que ele diz. Onde tiver dois ou mais, reunidos em meu nome, eu estarei. Aleluia. Ele foi lá dizer, aí ele manifestou para eles o poder. Eu creio que nessa noite o Senhor ele quer se manifestar para alguém aqui nesse lugar. Talvez você tenha procurado Jesus em vários lugares, mas ele não estava lá. Mas eu creio que nessa noite é uma noite de você ter um encontro real com Jesus. E por conta disso, irmãos, chegará um tempo, em que todos que foram enterrados crendo no Senhor, ressuscitarão. Vai chegar um dia de um corre-corre. Naquele dia aconteceu uma correria para o túmulo. Sim ou não? Porque as mulheres correram, falaram para os discípulos, dois cabras bons de perna, pegaram uma pareia para ver quem chegava primeiro no túmulo. Mas a Bíblia diz que um chegou primeiro. Ele chegou, se abaixou, olhou, viu que era verdade, perna para que te quero, voltou correndo de novo para avisar, não está lá. Ei, algo novo está acontecendo, tem alguma coisa diferente acontecendo. O morto foi morto. Você viu que ele morreu? Vi! Ele foi dilacerado todo na cruz. Ele deu o último suspiro, nós vimos. Ei, será que é verdade? O soldado conferiu, ele estava morto. E para ter certeza, ele ainda enfiou uma lança ainda do lado dele. Não tem condições, ele estava morto. Mas, rapaz, ele não está lá. A Bíblia vai falar, num dos evangelhos, que os líderes religiosos na época pagaram aos soldados que estavam lá, porque botaram Jesus e ainda botaram uma guarda lá, para garantir que ele não saía de lá. Oh, meu Deus! Inútil! Não tem homem, não tem poder nenhum que sustente, que segure, que atrapalhe, que impeça de acontecer aquilo que o Senhor disse que vai acontecer, irmãos. Mas aí eles foram e chegaram lá e testificaram de que não estava mais lá. De lá para cá, irmãos, a palavra do Senhor vai falar sobre a ressurreição dos mortos, né? Quando você vê o apóstolo Paulo falando sobre a ressurreição dos mortos, à igreja de Coríntios, né, aos de Tessalônica, ele vai explicar isso direitinho. Ele diz que Jesus é as primícias, ou seja, até hoje o único que ressuscitou para sempre foi Jesus. Agora, quem são os próximos da fila? Somos nós, irmãos. Ele diz, depois, aqueles que morreram em Cristo. São os próximos da fila. Então, vai chegar o dia da correria. Até hoje, irmãos, de lá para cá é comum. Todos que já enterraram seus entes queridos, podem ir lá procurar, vai estar lá no túmulo. Mas no dia que o Senhor falar com o seu brado e dizer... chamar cada um pelo nome, você vai ressuscitar. E sabe o que vai acontecer? A notícia vai se espalhar. E vai dizer, eu não sei o que está acontecendo, mas no cemitério está acontecendo algo muito estranho. Os túmulos estão se abrindo e os mortos estão desaparecendo de lá.
É verdade, irmãos, vai acontecer isso, porque está escrito. Ele disse: todo aquele que crê, mesmo que morra, viverá, porque agora é com Ele. Todos que creem nele vão ressuscitar, irmãos. Ei, eu queria que você parasse um pouquinho e imaginasse. Hoje, Senhor do Bom Fim, quantos em Cristo Jesus estão enterrados já? E de repente, num dia como hoje, dia de domingo, de repente alguém decide visitar o túmulo daquela pessoa que você enterrou, mas quando você chega lá, cadê? Tá não, tá mais aqui não. O que aconteceu? Eu vou dizer uma coisa para você, crente, pelo amor de Deus, pelo menos não ache que alguém roubou. Creia que Ele ressuscitou. Eu acredito que para quem é crente não vai dar tempo de fazer isso, porque a Bíblia diz que num abrir e num piscar de olhos, os mortos ressuscitarão em Cristo Jesus, e nós seremos transformados. Mas nós vamos testificar: rapaz, tu morreu, foi, mas tu viveu, ó, tu está aqui. Glória a Deus, irmãos. Dá um glória a Deus para Jesus. Irmãos, eu tenho expectativa por isso, eu fico muito animado com isso. Porque não importa quanto tempo aconteceu, o que aconteceu, mas se morreu crendo, num abrir, num piscar de olhos, os mortos ressuscitarão primeiro e nós teremos os nossos corpos transformados. E acontece o quê? Nos encontraremos com o Senhor nos ares. Agora vai ter uma correria para cemitério. Eu estou falando sério, irmãos. Pelo que eu vi aqui, só por conta de Jesus. Quantos não vão dizer: rapaz, tu vai ver lá se a pessoa que tu sepultou vai estar lá, porque eu fui atrás. Eu estou falando isso dos incrédulos que não vão subir, porque alguns vão ficar, que não creem em Jesus, os ímpios vão ficar, mas eles têm ou não têm pessoas enterradas? Irmãos, isso vai servir como testemunho, assim como foi Jesus. Jesus só não vai dar a oportunidade de eu e você se aparecer para mais ninguém, para dizer: ei, eu estou vivo. Estão meio assustados? É uma realidade, irmãos. Jesus conquistou algo poderoso para nós: ressurreição. Hoje é o dia de celebrar a ressurreição. Só de Jesus? Não, irmãos. A nossa também. O apóstolo Paulo disse: se nós crermos, né? Se não crermos na ressurreição, somos mais miseráveis. Porque seria, o que adiantaria você viver uma vida caminhando para a igreja, confessando Jesus, não sei o que, e no dia que morrer, ficar para sempre debaixo do chão? Não, há uma promessa. Diga a promessa. Diga: eu não estou apegado à morte e nem ao luto. Eu estou apegado à vida eterna. Jesus disse que era para lembrar do sacrifício dele, mas da ressurreição, irmãos. Se levantou uma doutrina do inferno. Os saduceus, eles não criam, e eles replicaram isso por muito tempo, e até hoje ainda tem muita gente. Você pensa que não, mas se você vai falar aí fora, as pessoas pensam que tudo se acaba no cemitério. Eu aproveito nessa noite para fortalecer você. Eu acredito que todo mundo que está aqui hoje, de alguma forma, de alguma maneira, já perdeu algum ente querido, irmãos. Mas creia nisso: se você teve a oportunidade de falar de Jesus para essa pessoa, se essa pessoa tomou uma decisão por Jesus, creia nisso. A palavra do Senhor dizer que isso é consolo, confortai-vos uns aos outros. Está lá em 2 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 em diante, na verdade, do versículo 18, vai dizer que consolai-vos uns aos outros com estas palavras. É um consolo para nós, uma esperança. É por isso que há uma pressa mesmo em falar de Jesus. Eu lembro que eu estava no velório do meu sogro e alguém estava chorando na cabeceira do caixão. Eu em pé lá ao lado do caixão e a pessoa, não é Ziele, eu nem lembro como era que chamava lá, tinha um... Iaiele, morreu, não sei o quê, e agora ninguém sabe para onde ele foi. Eu disse: eu sei para onde ele foi. Você sabe? Eu digo: eu sei. Como assim você sabe? Digo: porque ele confessou Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. E a palavra garante que se ele confessar, no dia que ele voltar para buscar, ele vai ressuscitar. E hoje o Espírito dele já está lá. Eu aproveitei naquele momento e digo: agora você ama mesmo ele? Amava demais. Digo: você quer se encontrar um dia com ele? Então garanta o lugar para onde ele está. Decida hoje por Jesus, porque já está garantido.
Agora, triste, irmãos, é saber que alguém foi para um lugar para onde eu não quero ir. Assim como existe ressurreição eterna, existe também morte eterna. Amém? Eu aproveito para falar aqui nessa noite. Você que ainda tem pessoas que ainda não aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador. Irmãos, não é uma religião, não é um clube social. Nós não estamos falando aqui hoje apenas de você caminhar para uma igreja. Eu estou falando aqui hoje de ressurreição eterna. Sabe, irmãos, se nada mais acontecesse de bom para mim aqui nessa terra, se apenas a garantia de que depois que eu morrer, alguém pode cuidar de mim ainda morto, já era tudo. O que nós podemos fazer por alguém que morreu? Alguém pode me responder? Nada. Por mais que você ame, por mais que você tenha condições financeiras, por mais que você tenha o que você tiver, você não pode fazer nada. Mas não tem coisa melhor do que entregar a vida para Jesus, para aquele que pode fazer alguma coisa por mim, mesmo depois de eu morto. Essa é minha alegria, irmãos. É uma questão de inteligência. No dia que eu entendi isso, eu digo, quer saber que mesmo depois que eu morrer, tem uma garantia. Foi isso que Jesus conquistou ao levantar daquele túmulo, irmãos. A garantia de que não importa o túmulo que colocar você, não importa o que acontecer com você no final dessa vida aqui, existe uma vida poderosa. Eu dizer para você nessa noite, a morte não é o fim, é o começo da eternidade com Cristo. Aleluia, glória a Deus. Às vezes as pessoas se escandalizam quando eu digo que eu não tenho mais medo da morte. Por que eu vou ter medo da morte? É o Jesus dando para nós, irmãos, o prazer, o privilégio mesmo de zombar da cara dela. Porque eu digo isso sem medo de falar. Morte para crente é promoção. Ou você acha que a terra é melhor do que o céu? Se você sai de um lugar pior para um lugar melhor, isso é promoção ou não é? Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Então, morte para crente é promoção. Pastor, o senhor quer morrer hoje? Não. Porque eu peguei também o mesmo que Jesus disse. Ninguém tira a minha vida. Eu mesmo a dou. No dia que eu completar a carreira, completar todos os propósitos de Deus aqui, eu vou dizer, Pai, eu quero estar com o Senhor. É muito melhor. Paulo disse, é incomparavelmente melhor estar com o Senhor. Mas, uma vez que eu tenho algo para fazer aqui, eu quero realizar. Mas o apóstolo Paulo, ele pôde recitar, ele disse, eu corri a carreira, eu combati o bom combate, eu guardei a fé, agora eu vou para lá. Glória a Deus, irmãos. Então, no que você está focando, irmãos? Não foca mais lá, foca na ressurreição. Eu quero trazer hoje essa esperança para você, despertar essa alegria dentro de você, de viver hoje como se a qualquer momento você estivesse mesmo na glória, porque essa é uma promessa para nós, é a nossa bendita esperança, irmãos, a ressurreição. Nada mais tem poder sobre nós, nem mesmo a morte. A morte venceste. Às vezes a gente canta só para que Jesus, a morte venceste, você também venceu. Você também venceu a morte. Você também venceu a morte. Meu prazer é um dia de eu zombar da cara dela. Tchau. Ainda mais que eu creio na possibilidade de nem sequer passar pela morte física. De repente. Eu sei que a solteira não gosta muito de ouvir isso, não, que a qualquer momento Jesus pode voltar, mas se prepare porque ele pode voltar a qualquer momento. Você casado ou não, se quiser casar, tem que ficar. E é melhor que você não fique. Amém? Aleluia, quase terminando o culto já. Então essa notícia, irmãos, ela vai se espalhar, mas ela precisa ser espalhada por mim e por você hoje. Hoje você precisa sair daqui convicto de que há uma ressurreição. Você precisa sair daqui convicto de que há uma ressurreição já garantida para você. E para quem mais? Para todos aqueles que creem em Jesus e confessar a sua vida a Ele. Sabe por que a gente faz isso? Irmãos, fulano, entregue a sua vida para Jesus. É porque é algo que eu não posso fazer. Ninguém pode fazer. O que é que a gente está dizendo? Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Vai chegar um momento que ninguém, nem você e nem ninguém, vai poder fazer mais nada por você. Ninguém vai poder fazer mais nada por você. Eu já tenho meditado muito sobre isso, irmãos.
Uma pessoa, uma mãe, por exemplo, que perde um filho pequeno, tudo que ela mais queria era poder trazer de volta o espírito de vida para botar naquele corpo. É ou não é? Por amor, por desejo de querer ver, tudo que ela queria era aquilo. Mas não podemos, a não ser que venha o poder de Deus, a inspiração, o dom da fé, o dom da cura, do milagre, do prodígio, para impor as mãos e ressuscitar ela por um tempo. Por um tempo, que é a ressurreição física. Mas se você tiver a certeza de que aquela pessoa estava em Cristo, há um conforto. Há um conforto. E é por isso que todas as pessoas que eu conheço e que eu amo, eu desejo falar para elas. E eu falo, olha, deixa eu dizer uma coisa, eu não estou te oferecendo uma igreja, eu não estou te oferecendo uma religião, estou te oferecendo salvação eterna, o poder da ressurreição, irmãos. Algo que ninguém pode fazer. Aqui nessa terra, muitos podem viver alguma vida poderosa, dependendo dos seus dinheiros, dos seus bens, daquilo tudo que você tem. Mas chegará um dia que não há mais distinção entre isso. A distinção é se crê ou se não crê. É o que Paulo diz. Não importa se é circunciso ou incircunciso, o que importa é ser cristão. É ser uma nova criatura. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, muitos desistiram mesmo na cruz, nem sequer souberam onde Jesus foi colocado, mas alguns foram em busca. Eu acredito que você está aqui hoje buscando mesmo a Jesus, que a sua vinda nessa igreja não seja em busca de uma religião, que a sua vinda nessa igreja seja em busca de Jesus, ter encontros reais com Jesus, porque é assim que Ele quer testemunhar para você. Eu quero ler ainda um outro texto com você para encerrar. É o que está lá em João, capítulo 20, 27. João 20, 27. No meio daqueles discípulos tinha alguém que, distraidamente, eu não sei onde é que ele estava, mas ele não estava junto com os 11 naquela hora, e ele aparece depois. E quando ele aparece depois, aqueles discípulos começam a falar para ele: ei, Jesus está vivo. Ele diz: só acredito vendo. Vamos ler o texto? João, capítulo 20, versículo 27. Disse a Tomé. Então disse a Tomé: ponha o seu dedo aqui e veja minhas mãos. Ponha sua mão na marca em meu lado. Não seja incrédulo, creia. Sabe, irmãos, eu vejo aqui Jesus, Ele vai fazer de tudo para se manifestar para aqueles que, mesmo sem crer, mas que estão em busca dEle de alguma forma. Jesus, Ele quer se manifestar, porque Ele já tinha se apresentado para os 11. Não era o suficiente para que eles pudessem falar para Tomé e ele acreditar nisso? Era. Mas Ele não, Ele faz questão de aparecer para ele. Ele diz: olha, está aqui, ó os furos aqui nas minhas mãos, coloca o teu dedo aqui. Eu não sei você, mas eu imagino a cena no momento. Tomé todo tremendo todinho, né? E tocou. E não estava gelado. Quanto sabe que morto está gelado? Eu acredito que ele pôde tocar naquela ferida e perceber o sangue de Jesus pulsando. Eu acredito que ele pôde tocar naquela marca e perceber que o sangue estava ali, mas estava quente. Eu acredito que ele pôde tocar em Jesus e perceber o coração pulsando, o sangue pulsando nas veias. E ele disse: não seja incrédulo, Tomé, creia que eu estou vivo. Deus está falando para alguém aqui hoje: não seja incrédulo, creia, Jesus está vivo. Pastor, eu só creio vendo. Pois se prepare, porque Ele pode se manifestar para você sim. Você não precisa ver para crer. Ele diz: bem-aventurados os que não viram, mas creram. Mas se você precisar disso, eu creio que Jesus, Ele é poderoso para se manifestar de alguma forma para mim e para você. Amém? Glória a Deus. Eu quero chamar já o grupo de louvor. Toque alguma coisa. Irmãos, quantos sabem que Jesus estabeleceu a igreja como o corpo de Cristo? Pega isso pelo Espírito, para ajudar a reforçar a sua fé hoje. A igreja é chamada também de o corpo de Cristo. Ele é o cabeça.
E falando nesse conceito, é uma garantia de que o seu corpo não vai ficar no túmulo. Aquele corpo que ele manifestou aqui em carne, está lá, o corpo glorificado. Mas existe um outro corpo que ele chama também, que é a igreja. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Você que decidiu ser membro do corpo de Cristo. A ressurreição é a garantia para mim e para você. A ressurreição é a garantia para mim e para você. Ele pode sim, irmãos, ele pode se manifestar hoje sobre ele estar vivo, mas a maior manifestação que ele vai fazer na face da terra, depois daqueles 2000 anos atrás, depois daquele dia que ele, na cruz entregou, a Bíblia diz que houve escuridão durante 3 horas, ao meio-dia ele foi para a cruz e os céus escureceram, e só às 3 horas da tarde foi que ele deu o último suspiro, ele entregou o seu espírito a Jesus, ele desapareceu por 3 dias, mas ele ressuscitou novamente. Mas irmãos, eu creio que este será o maior evento, o maior acontecimento que muitos vão testemunhar de que Jesus é verdadeiro, de que Jesus está vivo. Eu não pedi uma canção, mas eu acho que se tivesse, porque ele vive, eu posso crer numa manhã, não sei, se tiver fácil aí, a gente pode cantar só o refrão. E, irmãos, a mensagem dessa noite foi para trazer de volta a esperança, a confiança, a fé de que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está vivo. E Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Obrigado, Senhor. Nós te damos graças. Nós te damos graças, Pai. E nessa noite, Pai, nós queremos sim, Senhor, reforçar isso dentro de nós. E eu oro, Pai, nessa noite para aquelas pessoas que, assim como muitos daqueles discípulos, esqueceram no domingo, 3 dias depois, após a sua morte, que Jesus tinha falado que ia ressuscitar. E se tem alguém nesse lugar nessa noite que não tem lembrado-se da ressurreição, não tem lembrado-se que Jesus garantiu na sua palavra que todos aqueles que creem no seu nome, mesmo que morra, ressuscitará. Eu oro, Pai, pelo despertar. Eu oro, Pai, nessa noite para que se abra os olhos, assim como aqueles discípulos, todos eles, Ele fez questão de trazer entendimento. Eu oro para que haja entendimento nessa noite, de que você viva essa fé, essa esperança, essa certeza, não tendo mais medo de nada, não temendo mais perigo algum, porque a nossa vida está nas mãos do nosso Jesus. E por isso nós podemos crer que amanhã, se de fato de acontecer, de os nossos olhos não se abrirem, de repente não levantarmos mais da cama, de repente descermos a cova, de repente irmos ao túmulo, mas nós cremos que aquele que vive nos ressuscitará, e porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Aleluia. Quero convidar você a ficar de pé, e eu quero orar por você. Posso crer no amanhã, porque obrigado, Jesus. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos meu Jesus, que vive está, porque Ele vive.
entregando a sua vida a Jesus, crendo que, independente do que venha acontecer, você sabe porque sabe que Ele pode cuidar de você. Tem alguém em nosso meio que nunca fez uma oração de confissão de Jesus como seu Senhor e Salvador? Se você nunca fez essa oração publicamente, eu quero convidar você esta noite. Eu quero orar com você. É uma oração, é simples. Você só precisa crer com o seu coração e confessar com a sua boca. A palavra do Senhor diz lá em Romanos capítulo 10, versículo 8 e 9 em diante, que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Pastor, eu não posso só ficar vindo para a igreja todos os dias e fazendo isso aqui. Não, irmãos, a palavra do Senhor é clara e Ele quer saber, Ele quer ouvir de você. Inclusive Ele está aqui hoje e Ele quer ouvir da sua boca. Ele está dizendo para você: eu estou aqui, eu te quero, eu te salvei, eu alcancei salvação para você. Eu já garanti que mesmo que você morra, mesmo que um dia lhe coloque num túmulo, eu garanto ressurreição para você. Agora, se você quiser, eu estou aqui para te receber. E se você está aqui, você quer, eu posso orar com você. Tem alguém? Tem alguém nessa noite? A oração é pela graça mediante a fé. Se você crê, você pode vir aqui, eu vou orar por você, com uma garantia de que, independente do que aconteça hoje ou amanhã, o Senhor está cuidando de você. Todo mundo tem certeza da sua salvação? Eu quero mesmo falar com você nessa noite. Tem certeza da sua salvação? Nós nunca sabemos o dia do amanhã. O dia do amanhã pertence ao Senhor. Nós devemos confiar. Pastor, o Senhor está me ameaçando? Não, eu estou falando de algo, irmão, que é real. Nós não sabemos nada, nem um passo além da agora. E eu estou nessa noite, o Senhor está aqui dizendo: eu quero ter um relacionamento com você. Eu ressuscitei para ter uma vida com você. Eu ressuscitei para habitar dentro de você. E o meu desejo hoje é encontrar um coração que possa me receber. Aleluia. Todo mundo salvo para a honra e glória do Senhor. Tem algum pedido de oração aqui nessa noite? Se tem alguém nessa noite com alguma dor, com alguma enfermidade, o Senhor também lhe conquistou algo para nós naquela cruz. Naquele domingo de manhã, ao Ele não estar mais ali, tudo isso estava sendo disponível agora para todos aqueles que precisassem, né, no nome de Jesus, receber. Se tem alguém que quer receber oração, eu estou aqui para orar para você. Tem mais alguém? Glória a Deus. Aleluia.